Uma vez mais, quero saudar com muita cordialidade os irmãos Dom Pedro, nosso patriarca, falo assim com afeição, Dom Pedro, Dom Francisco e Dom Hamilton. É a primeira vez que eles participam conosco nesta celebração. Ainda são ou já estão deixando de ser recém-chegados, mas ainda estão a conhecer nossa igreja particular. Também vocês, padres, se esqueci os diáconos, vez por outra eu escolho alguém para esquecer. Se esqueci os diáconos antes, não quero esquecê-los agora. As religiosas, os seminaristas, estes ainda me redimo em tempo. Mas vamos tentar, queridos padres, se estamos a lembrar de maneira singular nesta celebração a instituição do sacerdócio. Antes de falar da palavra, ou antes de começar a reflexão, não pretendo aqui ser completo nem em exegese nem em teologia, mas partilhar uma reflexão que vale para todos nós, ministros ordenados. Gostaria de convidá-los a recordarem-se daquele primeiro dia que foram para o seminário. Cada um se lembra, certamente se recorda o que houve antes, como foi a chegada. Quantas curiosidades, vale a pena retomá-las, sim. Não aqui para olhares retrospectivos, românticos, nem críticos, mas sinceros. Pois bem, os motivos que nos levaram até lá. Alguns de nós éramos ainda adolescentes. Por quais motivos foram, que dificuldades encontramos, que descaminhos nos alcançaram, ou nós os alcançamos, houve. As dores que mais nos golpearam no ritmo e no rumo do sacerdócio. Vale a pena ter presente tudo isso. As durezas de coração que encontramos e que também manifestamos, não para julgamentos pessimistas, não, mas para que possamos melhor vislumbrar quão grande foi o amor do Senhor, a despeito das nossas insuficiências de amor. Vale a pena recordar vicissitudes enfrentadas a partir da ordenação. Talvez até alguns pecados se agravaram depois dela. Conosco somos tão humanos que até isso nos acompanhou. E o que dizer? Não podemos esquecer os nobres gestos de fidelidade da nossa parte, os bons caminhos de serviço, as vivências, aquelas alegrias singelas, às vezes secretas, que afloraram em nossa interioridade no exercício do ministério. E aí, num dia como hoje, vamos mais agradecer ou mais pedir perdão? Qualquer coisa que quisermos falar ao bom Pai,
Provavelmente ele até nos interromperia para que falasse ele. Foi assim com o filho que retornou, ele quis falar e não teve tempo, porque as ternuras paternas chegaram antes que as palavras. Então, o que dizer? Quero falar a nós, padres. É esta a celebração, a da instituição. Sim, vamos renovar do ministério, do sacerdócio e seu ministério. E são estes os propósitos que vamos renovar. Começo, sim, pela palavra. Ou, se nós nos olhamos, vamos deixar-nos olhar agora pela palavra. Da nossa parte sabemos quem somos e o que fizemos. Grandezas e pobrezas estão bem vivos em nossa interioridade. Quero recordar, começo pela primeira leitura, o profeta. Facilmente chamamos de profético o que é denúncia e o que é palavra crítica. E é, em certo sentido, se a nossa palavra proceder da intimidade do discípulo com o seu Senhor, que o ouve, daí a denúncia tem sentido. Mas é também profético o consolo, e são páginas mais numerosas, ou pelo menos equivalentes. E o que dizia o profeta? Não vou falar do Espírito do Senhor que está sobre mim. Também isso faz parte da nossa leitura. Mas nas consolações que o profeta, em nome de Deus, queria anunciar a um povo desorientado e confuso, e muitas vezes mergulhado em desordens e pecados, também o povo. Eis a voz, a do profeta. Vós sois sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Ministro. A mesma raiz de munus. Munus, a missão que incumbe, a tarefa confiada. Ministro, aquele que age em nome de. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade. A verdade de Deus. Pilatos até fez a pergunta do que se tratava, porque não compreendia e duvidava. Mas eu os recompensarei por suas obras e farei com eles uma aliança perpétua. Aliança perpétua. Gostaria de me fixar aqui. Queridos padres, nós todos, queridos ministros ordenados, enquanto houver fidelidade, que não é fazer tudo certo, fidelidade na raiz bíblica da palavra é confiabilidade. Enquanto o nosso modo de proceder mostra que Deus é confiável, não esqueçamos, enquanto o nosso modo de exercer o sacerdócio mostrar que Deus é confiável, então será muito mais fácil para o povo de Deus, ainda que desorientado, perceber que Deus é seu aliado.
farei com eles uma aliança. Será um povo, será uma comunidade sacerdotal, mas dentro dela os sacerdotes, chamados ministros, e serão recompensados segundo a verdade, por suas obras, por sua fidelidade. Enquanto o ministro agir em nome de Deus, o povo perceberá que ele, Deus, é confiável e acolherá sua aliança. Será receptivo a um Deus aliado. Sigamos um pouco mais. Eis o que o ministério nos incumbe. Mas vamos à segunda leitura. É o Apocalipse. Está nos primeiros versículos, quase sempre lembrado por seus anúncios de catástrofe. O autor tinha outras intenções e observemos aqui. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha, aqui traduzida, fiel. A origem é a testemunha confiável. Pois bem, queridos padres, se a palavra nos falasse e se nós quiséssemos nos interpretar e interpretar a nossa história, e aqueles motivos que nos levaram até o seminário e a formular o pedido de ordenação, se confrontada a nossa história e a palavra que o Senhor nos propõe, parece que não precisaríamos temer nossos erros, mas não nos acomodarmos ante eles, porque senão o povo do Senhor ficaria sem sua graça e sua paz. Sem nossa fidelidade até Deus é mais pobre, e o povo do Senhor teria menos esperanças. E fidelidade ou confiabilidade não é uma verdade a guardar sob muitas chaves. É um testemunho a transparecer em cada passo e em cada ato. Sigamos um pouco mais. Logo no início, eu sou o Alfa e o Ômega. Logo no início do livro do Apocalipse. Em outras palavras, vai se reapresentar novamente com as expressões Alfa e Ômega, também no final. Ou seja, não existe nada tão grande, tão primeiro e tão último e definitivo quanto Ele. Por isso, até as nossas melhores ideias, se não apresentarem este Alfa e este Ômega, até as nossas melhores intuições, até as nossas mais elevadas percepções, tudo isso poderia até ofuscar a grandeza humilde de um Alfa e um Ômega que não quer triunfar sobre ninguém, mas que quer receber a todos aqueles que o compreendem como misericordioso. Somos, por excelência, ministros da misericórdia. Mas vamos um pouco mais. Eu não quero ser longo, mas este encontro que temos é único ao longo de todo o ano. Eu gostaria aqui de um detalhe narrativo de Lucas, parecendo apenas um detalhe. E Lucas é o que mais evita detalhar cenas, mas aqui ele atinou para um dado rico de sentido, qual depois fechou o livro
entregou-o ao ajudante, sentou-se. Eu queria chegar aqui. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Por que olhos fixos? É verdade, eram grandes as expectativas de um Messias esplendoroso, brilhante, triunfal, exitoso, rico de sucessos. E foi na Galileia, foi em Nazaré, a região de maior violência contra o poder romano, lá onde tudo sugeria a insurreição. Em nome de Deus, esperavam que não demorassem a começar os grandes embates contra os iníquos, contra os dominadores, contra os opressores, os romanos. É verdade, compreende-se o anseio humano, mas o Senhor fechou o livro e sentou-se. E hoje aconteceu esta palavra. Padres, aquele povo precisou rever quase tudo do que esperava da salvação. Não queiramos nos deixar influenciar por expectativas de grandeza, de triunfo, de sucessos, de embates ou de certezas. Que as únicas certezas sejam aquelas do Senhor, que não ofereceu caprichos a um povo, mas nunca deixou de amar e perdoar sempre. Nós não precisamos acertar sempre, nem nos é possível. E os que sempre acertam, já no tempo de Jesus, criaram dificuldades ao seu ministério. Então, que sejamos confiáveis, não por nossas perfeições, mas por nossa misericórdia. Nem mesmo o mais perfeito dos cultos e sacrifícios faz lembrar tanto quem é Deus, quanto a misericórdia oferecida ministerialmente, sacramentalmente, em seu nome. Ele sempre desejou ter este nome, misericordioso, e quem fala ou empresta sua voz a ele, sua vida, suas reações, seus sentimentos, seus afetos, quem empresta a ele, se falar algo diverso, pode desfigurar aquele a quem dizemos ter nos consagrado. Que em tudo valha a compaixão que leva até Deus. Não há o sentimento que pareceria frouxidão. O caminho da cruz não comporta frouxidão, mas que a severidade nunca seja a melhor linguagem de quem é fiel, mas que seja a misericórdia a melhor pronúncia de quem quer ser confiável no ministério que nos toca honrar por causa de Deus. Nunca falei tanto numa celebração como hoje, numa celebração destas, da missa do Crisma. Hoje me estendi mais, mas nós precisamos despertar para este horizonte. Até mesmo o Papa enfrenta muitas
reticências e até críticas mordazes, mas é um homem de muita oração e de muita espiritualidade. Diante dos que rezam e ouvem a voz do Senhor, alarguemos os ouvidos, porque senão prevalecerá a nossa voz, às vezes a nossa dureza, outras vezes a nossa insuficiência. Que valha sempre a proeminência do Alfa e do Ômega, que até a escolha da pintura da igreja afirme quem é o Alfa e quem é o Ômega. Até isso, muito comezinho, muito mais o nosso tempo, o nosso ministério, o nosso serviço, a nossa voz, o nosso silêncio, até a nossa intimidade. Lá, ninguém vê. Ele sim, é dele que somos servos.